capítulo 6, do verso 20 a 23. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. E depois disso, eu vou fazer uma explanação do que eu estudei essa semana. E Deus tocou muito através desse tema em mim. Tive a oportunidade hoje de... Logo cedo, fui comprar pão lá no Gama com minhas filhas. Encontrou um senhor perto de mim e falou: você tem uma luz, você é crente, você é pastor. E minhas filhas ficaram assim: como é que ele sabe disso? Aí eu falei: o Espírito Santo, nós temos os brilhos do Espírito Santo. Isso me tocou, irmãos. E eu levei o evangelho para aquele homem. Ele, não satisfeito, falou: fala o que você falou para o meu irmão também. Ele precisa ouvir essas palavras. E chamou também o irmão dele. E eu falei, graças a Deus, do evangelho de Cristo. E essa é a nossa missão: compartilhar como seguidor de Jesus o evangelho do reino de Deus. E o tema de hoje é justamente isso: o reino de Deus. Qual o conceito quando fala assim, reino de Deus, na cabeça dos irmãos? É isso que eu quero tratar com vocês, discutir esse assunto hoje, que muito me tocou. O que é o reino de Deus? E vamos lá então para a leitura da Santa Palavra de Deus, que encontra no Evangelho, no capítulo 6, do verso 20 em diante. O título dele está assim, na versão ARA da Bíblia: As Bem-aventuranças. Em algumas está as beatitudes, as outras está felicitações. O que quer dizer então bem-aventurados? Mais que felizes, irmãos. Felizes. Na filosofia grega, muitos procuravam o que como está fazendo aqui na Terra. A maioria procurava responder isso falando: o homem está à procura da felicidade. O homem procura felicidade, sim. Quem não quer ser feliz, né? Mas não sabendo eles que a verdadeira felicidade está no Senhor, como aqui foi cantado. A verdadeira felicidade está no Senhor. Então vamos ler lá, irmãos. Verso 20 diz assim: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, Jesus, né? Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Em outras versões está assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois vós, os homens. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então, o cenário aqui, irmãos, era Jesus ensinando seus discípulos. Logo atrás, Jesus cura alguns enfermos e tinha uma multidão ao seu redor. Ele desvia o olhar da multidão e agora passa a falar aos seus discípulos, os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos. E o que ele começa a ensinar é justamente as bem-aventuranças. Como seus discípulos seriam felizes? Qual a verdadeira felicidade no reino de Deus? E vamos começar no primeiro, que ele diz assim: então, olhando para ele, Jesus olhando para os seus discípulos, não é isso? Bem-aventurados vós, os pobres de espírito, porque vosso é o reino de Deus. Vamos meditar nesse versículo. A palavra grega que distingue reino é a palavra basileia tuteo, reino de Deus. Nesse sentido grego, ela está mais para o sentido não de território, mas de reinado, de domínio. Isso quer dizer que o domínio de Jesus, está falando sobre o domínio de Deus. O povo judeu, eles evitavam falar palavras de Deus em vão. Eles chamavam eterno. E no caso, lá em Mateus 5, ele fala assim: bem-aventurados os pobres, porque dos tais é o reino dos céus. Porque eles evitavam falar o nome de Deus. Já em Lucas, ele já fala: bem-aventurado é o reino de Deus. Isso significa que é equivalente. Tanto
o reino de Deus como o reino dos céus. É a mesma coisa, irmãos. É que são equivalentes, tá? Nesse sentido. E aí vem a palavra pobre de espírito. O que significa isso, pobre de espírito? É um paradoxo, né, irmãos? Porque o nosso cotidiano, nossa leitura, nossa cultura brasileira, o que é uma pessoa rica? É uma pessoa que tem um carro bom, é uma pessoa que tem uma casa boa, tem um emprego bom. Esse conceito que tem um status, esse conceito de felicidade que a gente tem. E vem Jesus e fala, bem-aventurados os pobres. Esse paradoxo, o reino de Jesus é o contrário da terra? Como explicar isso? E aqui está escrito, bem-aventurados os pobres de espírito. O que significa isso então, irmãos? O que é pobre de espírito? Eu convido os irmãos para fazer uma leitura lá digo assim, eu não vou ler lá em Gênesis, mas os irmãos já sabem, para ganhar tempo. Adão é uma pessoa rica de espírito. O que é isso, rica de espírito? E o que é pobre de espírito? Pobre de espírito, no caso do rei, reino dos céus, é ter Jesus como rei e nós como seus súditos. Nós como escravos, servos de Deus. E o escravo e o servo não tem vontade própria. Ele faz a vontade do seu Senhor. Ele se nega a si mesmo e faz a vontade do Pai, do Rei. Nós, como súditos de Jesus, nós temos que ser pobres de espírito, deixar nossas vontades de lado e fazer a vontade do Pai, a vontade do reino. E em Adão não foi assim, né, irmãos? Deus deu a ordem, não comer dessa árvore. O que ele fez, rico de espírito? Não, eu vou comer, vou fazer a minha vontade. E olha o que deu, né, irmão? A queda, o pecado entrou no mundo e junto com ela, a morte. E nesse contexto, o Messias viria. Deus tinha prometido por seus profetas o Messias, o resgatador de Israel. O povo de Israel esperava o Messias de que forma, irmãos? Naquele contexto. No Antigo Testamento, quem era o rei? Era aquele que tinha uma pessoa de poder, uma pessoa que tinha status, um líder nacional, como Davi, né? Descendente de Davi. Eles aguardavam Deus, Jesus, né, o Messias, como uma pessoa da alta, que vinha resgatar ou até libertar do Império Romano, como ele estava subjugado. Inclusive, tem alguns comentários que falam até que Judas traiu Jesus por causa disso. Porque quando ele descobriu que Jesus não ia ser o libertador nacional no caso do Império Romano, o povo judeu que estava escravizado, ele falou, não, isso aí não serve não. E quando Jesus também, ele revela que ele veio foi para servir, não foi para reinar naquele momento. Embora que ele seja rei, naquele momento ele veio como servo. Está escrito lá em... Só um minutinho, vou achar aqui onde está escrito, irmãos. Que ele veio como servo. Eu já separei a mensagem aqui. Onde é que está escrito? Só um minutinho. Eu vou pegar aqui e vou ler com os irmãos. Quando Paulo fala que ele veio como servo. Ele veio servir. Ele veio servir. Ele sendo Deus, eu vou citar aqui de cor, irmãos, está escrito assim, ele sendo Deus, esvaziou de si mesmo, tomando a condição de servo, para fazer a vontade do Pai. No caso, ele se tornou servo, no reino de Deus, pobre de espírito, ele não veio fazer a sua própria vontade, a vontade do Pai. Ele mesmo falava, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Vim cumprir a vontade do meu Pai. E essa condição também hoje, irmão, como súdito de Deus, nós devemos também cumprir a vontade do Pai. Isso significa, então, ser pobre de espírito. Não fazer a nossa própria vontade, mas chegar perante Deus, falar, Deus, eu dependo de Ti. Eu dependo da Tua justiça. Eu não posso fazer nada por mim mesmo para Te agradar, para ser salvo. Nada que o homem possa fazer, ele pode ser através das suas forças, irmão, para ser salvo. Ele depende da justiça de Cristo. Do sangue expiado ali na cruz do Calvário. Aquele sangue que nos resgatou. Através da sua morte, ele nos deu vida. E Jesus fez justamente isso. Servir. Servir. E servir numa morte de cruz. E o mundo daquele tempo
Eles não entenderam. Como é que vem um rei que vem para morrer, para servir os outros? Como é que é isso, irmãos? É o contrário do pensamento do povo judeu daquele tempo. E até contrário também no mundo hoje. Porque para ter poder hoje, o que é que tem no caso? Os impérios. Tem que ter um poder bélico muito grande, tem que ter status, tem que ter uma legião de seguidores falando você é o grande, você é o máximo, e até às vezes com fanatismo, criando mitos, e na verdade o nosso Senhor Jesus Cristo veio no caminho inverso, da humildade e do amor. Veio a vencer o mundo, não com poder bélico, com força, mas sim com amor, se entregando a si mesmo, por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, lá em João capítulo 3,16. E ele veio e se entregou por nós. E nisso, João Batista, lá no deserto, ele falava: eis que é chegado o reino dos céus. Endireitai as veredas para que recebeu o Rei da Glória. Nesse contexto atual, como é que nós vamos estar, irmãos, para receber o nosso Rei da Glória na sua segunda vinda? Será que nossa vida está de acordo com os parâmetros, com a vontade dele, com o cidadão do céu, do reino da luz? Aquele que tem o Espírito Santo anda segundo o Espírito, não conforme a carne, mas sim conforme o Espírito. Paulo nos exorta a isso, viver em Espírito, fazendo a vontade não mais nossa, como diz Paulo também, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, fazendo a vontade do Rei da Glória, fazendo a vontade de Cristo Jesus, como um verdadeiro discípulo, negando-se a si mesmo, como está escrito. O próprio Jesus citou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, um caminho de negação. Quando você esvazia, chega perante Deus e fala: Deus, eu dependo de ti. Eu dependo da sua misericórdia, eu dependo da sua graça. Não com arrogância, com uma riqueza de espírito, eu sou isso, eu sou bom, fiz isso, eu nunca cometi pecado tão grave. É assim que muitas pessoas chegam perante Deus, se achando bom. Era assim nesse tempo dos fariseus, como a palavra cita aqui, o contexto histórico, tinha uma seita chamada dos fariseus. E eles achavam o quê? Fazendo bondade, eles iam acumular galardão no céu, pelos seus próprios méritos. Eles iam conseguir a graça, ia preparar o caminho de Deus por seus próprios méritos, e através dos seus próprios méritos, depois de estão preparados para receber o rei, esse rei viria e dominaria todo mundo. Nesse contexto, eles eram assim, eles pregavam nas ruas, passavam um pó no rosto para dizer que estava sofrendo, pagando o preço, faziam as coisas para barganhar com Deus, para falar assim: eu sou justo, eu sou bom. E não é isso que Deus quer. Ele quer que nós façamos a vontade dele e sejamos justificados por ele, através do sangue dele, do mérito dele, da justiça dele imputada a nós. E João Batista falou muito bem quando falou sobre a vinda do reino, que era chegado o momento. E quando Jesus começa seu ministério na Galileia, ele também cita a palavra de João lá. E ele fala: eis que é chegado o reino dos céus. E quem é o rei dos céus, irmãos? Quem é o rei da glória? Jesus. Ele é o rei da glória. E nesse reino, aí você fala: irmão Zé, mas quanta maldade tem no mundo? Quanta perversidade? Cadê esse rei? Muita gente pergunta. E teve um movimento liberal do século XVIII, XIX, que declarava que Deus está morto. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, cadê Deus? Tanta coisa ruim acontecendo no mundo, Covid, essas coisas ruins, cadê Deus? Mas sabemos nós, irmãos, que no mundo tem dois reinos, tem dois domínios. Um, o reino de Deus. E o outro, o reino das trevas, comandado por Satanás e seus anjos. Sabemos que esses dois reinos estão presentes na terra. E esses dois reinos estão aí, irmãos. Ou a gente se entrega, se rende ao reino dos céus, ou está debaixo do jugo das trevas, do pecado e de Satanás. E esses dois reinos, cada dia, você pensa: o reino do mal está crescendo. O mundo jaz maligno.
A própria palavra fala que o mundo já é maligno. Mas também fala que através de Cristo, com seu sacrifício, já vencemos o maligno. Já vencemos o maligno. Então, como é que é esse reino, irmão, de Jesus? Como é que esse reino, então, está reinando hoje? Irmãos, é uma coisa, às vezes, a gente pensa que está lento, mas é um fermento, um pouquinho de fermento que vai trabalhando. A revelação vai surgindo, vai aumentando. É como se fosse as trevas estivessem e a luz da aurora vai raiando, o sol da justiça dissipando as trevas. É assim que vai crescendo o reino dos céus. E esse reino vai dissipando as trevas, porque a luz prevalece sobre as trevas. E onde chega a luz, as trevas têm que ir embora. E é assim que Cristo, como diz lá no final de Apocalipse, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todos os domínios da terra, todos os reinos, serão subjugados por ele. E ele apresentará, como diz lá em Apocalipse 20, versículo 4, ele há de fazer juízo e entregar, depois de ter feito a justiça, o juízo, na mão do Pai. E o Pai o coroará, e nesse tempo nós estaremos lá como a noiva santa dele, a igreja santa. E ali ele estará diante da igreja e nós reinaremos com ele eternamente. Mas até lá, irmãos, como o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, vós também vencereis. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. E aquele que crê em mim, ainda que tiver morto, viverá. Embora venham as trevas, tem hora que a gente pensa, Senhor, não estou vendo a luz no fim do túnel. O que vai acontecer comigo agora? Mas Deus fala, espera, meu filho, na hora certa eu ajo. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito e tudo está debaixo da soberana mão de Deus. A Bíblia fala que não cai uma folha se Deus não permitir. Sabendo também que no reino cosmológico, o cósmico, Deus é o Senhor da terra, o Criador dos céus e da terra. Tudo está debaixo do seu controle. Agora a questão do domínio, nós sabemos que Jesus está restaurou e continua restaurando. Gostaria até de ler um trecho, que muitos teólogos citam isso como o já e o ainda não. Cristo já venceu as trevas. O Satanás já está julgado, a sentença. E lá no Apocalipse fala que Jesus vai lançar ele num lago de fogo. O juiz, a sentença dele já está dada. É só uma questão do tempo. E eu gostaria de ler um trecho aqui do manual bíblico da SBB, que cita essa questão do já e o ainda não. Para os irmãos entenderem um pouco. Ele diz assim, já, mas ainda não. Há também uma dimensão do já, mas ainda não, no ensinamento de Jesus, sobre o reino de Deus. Embora o reinado de Deus esteja presente de forma poderosa nas palavras e ações de Jesus, suas parábolas, que são histórias com um propósito, falam de um crescimento lento à medida que o reino é estabelecido aos poucos. Como um fermento na massa, ou uma lenta transformação de uma pequena semente numa grande árvore. Isso está escrito lá em Mateus 13, 31 e 33. O resultado final, no entanto, é inevitável. Quando Jesus voltar para encerrar a história do mundo que conhecemos, o reino de Deus será revelado em um triunfo total. Quer queira ou quer não, toda a criação se submeterá ao seu poder, seu status real. Será anunciado de uma extremidade do universo à outra. E ele aparecerá, irmãos, como um grande líder, o nosso mestre, da sua igreja, que demonstra a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Essa eu gostaria de ler, irmãos, lá em Filipenses 2, 9 a 11. Vamos abrir a nossa Bíblia. Filipenses 2, 9 a 11.
Filipenses 2, de 9 a 11. Os irmãos acharei? Vou ler aqui, irmãos. Filipenses 2, de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, o triunfo final de Cristo vai acontecer, está prometido, está acontecendo, o já e o ainda não. O reino dos céus está na terra, e hoje ele opera através da sua igreja e do seu Santo Espírito. E ele nos convoca a ser súdito dele. Submetamos então, irmãos, à vontade de Deus, os seus preceitos, o seu mandamento, sendo pobre de espírito, sabendo que o nosso sofrimento, o nosso trabalho no Senhor não é em vão, que ele promete galardão. Ele promete galardão. O nosso trabalho no Senhor não é vão. E sabemos que nós temos uma missão no reino também. Nesse reino do Senhor, nós temos uma missão. Quando ele envia os seus 12 ali, ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E essa é a nossa missão hoje, levar o evangelho do reino. Não foi por acaso que os 4 evangelhos que testificam dele está escrito para nós, chegou até nós. Aqui está a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, está a sua história. Meditamos nele, nos evangelhos, que através dos 4 evangelistas, hoje, graças a Deus, nós temos a palavra de Deus, os seus ensinamentos. E através do evangelho, irmãos, o evangelho, como diz Paulo lá, é poder de Deus. Transforma o pecador. Aquela pessoa que você acha, não, aquele não tem jeito, aquele ali já está entregue. Deus tem poder. O evangelho de Jesus Cristo tem poder. Cristo crucificado, como Paulo falava, que trazia Cristo, e esse mesmo crucificado, esse evangelho tem poder de resgatar o homem. Juntamente com a operação do Santo Espírito que esteve com Jesus, ele está também no mundo hoje operando, convencendo o homem do pecado e do juízo. E esse mesmo Espírito é fiador da volta de Cristo. E ele mesmo abre nosso entendimento para que entendamos as coisas celestes do reino. Sabendo que o nosso sofrimento não é vão, continuamos a caminhar, a trilhar o verdadeiro caminho do reino de Deus. O reino dos céus que está entre nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele promete, quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará conosco. E ele falou que até a consumação dos séculos está conosco, ele não nos abandona. Pode vir chuva, pode vir sol, mas ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uma boa noite a todos, irmãos, ficam com Deus. É um prazer estar aqui com vocês. E, como disse, ensinar é aprender, irmãos. Estou aprendendo e espero viver como súdito nesse reino maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.